como funciona a bexiga e quais são os sintomas urinários. Isso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes de pensar nos sintomas urinários, vamos entender melhor como funciona o trato urinário inferior, que é composto pela bexiga e pela uretra, e aí, entendendo esse funcionamento, a gente vai conseguir entender melhor quais são os sintomas urinários. Então, basicamente, a bexiga é um órgão que é um reservatório de urina. Ela é feita de músculo, e ela serve para armazenar justamente o xixi. O que acontece? Os rins lá em cima estão filtrando o sangue continuamente e estão formando urina. Essa urina sai lá de cima do rim, passa pelo ureter, que é o canal que transporta essa urina do rim até a bexiga, e chega ali na bexiga. Esse fluxo é unidirecional, ou seja, ele vai do rim até a bexiga, só que não volta da bexiga para o rim, porque existe uma pequena válvula, um mecanismo, né, de válvula que impede esse refluxo da bexiga para o rim. Em condições normais, esse refluxo não existe. Existem algumas doenças que podem ter esse refluxo de urina. Então vamos lá. O que acontece? A gente tem duas fases do funcionamento da bexiga. A primeira é a fase de enchimento ou de armazenamento. O rim está continuamente filtrando, continuamente mandando urina para essa bexiga e a bexiga está enchendo e expandindo. A bexiga ela é formada por um tecido que é relativamente elástico, então ela tem uma boa complacência, ou seja, ela aumenta o seu volume sem aumentar a sua pressão. Uma bexiga tem uma capacidade de mais ou menos de 300 a 500 ml. Quando o organismo quando a bexiga já atinge uma certa repressão de urina, ou seja, quando ela já está relativamente cheia, quando ela já tem um certo volume, ela manda um sinal para o nosso cérebro que se traduz em vontade de fazer xixi, aquela sensação de que a bexiga já está começando a ficar cheia. Na maioria dos casos, a gente consegue segurar, então a gente está fazendo alguma tarefa, alguma coisa, a gente segura, mas a hora que der, conforme vai passando o tempo também, essa vontade vai apertando, vai aumentando, a gente vai e esvazia a bexiga. Então a gente tem essa fase de enchimento onde a musculatura da bexiga está relaxada e a uretra, a musculatura ao redor da uretra, que nós chamamos esfíncter uretral, que eu falo para os meus pacientes de forma mais fácil, é a porta da urina. Então a nossa porta da urina está fechada, a nossa musculatura da uretra, o nosso esfíncter está contraído, ele está fechado. Então a bexiga está armazenando e a porta está fechada. Se a porta tivesse aberta, a gente estaria fazendo xixi na calça, tá? Quando a gente tem então essa vontade de fazer xixi e nós vamos ao banheiro, o que acontece? Aí a gente parte para a segunda fase do funcionamento da bexiga, que é o esvaziamento. Então a gente tem que esvaziar esse conteúdo que está na bexiga, essa urina que está na bexiga. Como que acontece? Inicialmente, esse estímulo de micção, ele pode começar de forma automática ou a gente pode comandar isso. Então, geralmente, o que acontece? A gente vai ao banheiro, a gente faz aquela forcinha inicial. O que acontece nessa forcinha inicial? Primeiro, relaxa a musculatura do esfíncter, ou seja, a porta da urina abre, tá? Que essa musculatura abre, permite a passagem da urina e, sinergicamente, ou seja, trabalhando de forma conjunta, a musculatura da bexiga que estava antes relaxada começa a contrair. Esses mecanismos, eles são iniciados, são deflagrados por estímulos de neurotransmissores. Então, estímulos neurológicos vão causar essa contração da bexiga e esse relaxamento da musculatura. Então o que acontece? Abre a porta, a gente começa a ter uma contração da bexiga, com essa contração da musculatura da bexiga, a pressão lá dentro começa a aumentar, porque ela está contraindo, e isso expulsa a urina para fora, a gente consegue urinar até terminar todo o xixi. Vocês já devem ter percebido que quando a gente está fazendo xixi, é mais fácil terminar de fazer xixi do que parar na metade. Por quê? Quando o estímulo inicial para a micção é a gente que determina, a gente que faz aquela forcinha inicial, mas a partir daí esse movimento passa a ser automático, a gente já não tem mais muito controle, então a gente só deixa levar. A gente está fazendo xixi, claro, durante a micção a gente consegue fazer uma forcinha, fazer mais pressão para urinar mais, mas se a gente não fizer força, a urina continua saindo até esvaziar.
Então, pessoal, só para resumir, duas fases. Primeiro, fase de enchimento. A bexiga está enchendo de urina. A musculatura da bexiga está relaxada e a porta da urina, o esfíncter, está contraído. Segunda fase, a fase de esvaziamento. A musculatura da porta da urina, o esfíncter, ele relaxa, a musculatura relaxa e a musculatura da bexiga começa a contrair, permitindo o esvaziamento. Joia! Agora que a gente já entendeu mais ou menos como funciona a bexiga, quais são os períodos que ela funciona, as fases dela, vamos entender os sintomas, e os sintomas a gente divide basicamente em dois tipos. Os sintomas de enchimento, que acontecem por conta de uma falha ou algum problema durante o enchimento da bexiga, e os sintomas de esvaziamento, que acontecem na hora de esvaziar. São problemas de esvaziamento da urina, tá? da bexiga. Vamos primeiro para os sintomas de armazenamento, tá? Os sintomas de armazenamento podem acontecer quando a bexiga tem uma baixa capacidade ou uma baixa complacência, ela não consegue encher sem aumentar a pressão dela. Por hiperatividade, então se ela está contraindo muito, às vezes não chega a encher o suficiente de urina, com pouco volume, ela mesma sozinha já dispara o gatilho que faz ela contrair sozinha. Ou as bexigas que são muito sensíveis. Nós temos essa sensibilidade de bexiga cheia, minha bexiga está começando a encher, está com um pouquinho de urina, a gente tem essa sensibilidade. Quem tem essa sensibilidade aumentada, com menos volume de urina, tem uma sensação de bexiga cheia, então vai urinar com um pouco mais de frequência. Tá? Então vamos lá aos sintomas. Principais sintomas. Primeiro, aumento da frequência urinária, que a gente chama de polaciúria. É diferente a polaciúria da poliúria. Poliúria é quando a gente urina volumes maiores. Então, quando a gente fala em polaciúria, o rim está filtrando normalmente, não tem nada a ver. A poliúria, o que acontece? O rim ele filtra mais urina. A gente tem um volume urinário em 24 horas maior. Na polaciúria, não. O volume é o mesmo, e a gente urina com mais frequência. Na maioria das vezes, a bexiga não está cheia. Um outro sintoma é a sensação de urgência. O que é urgência? Geralmente ele vem acompanhado da polaciúria, mas o que acontece? Quando vem uma vontade de fazer xixi, essa vontade rapidamente é forte e às vezes a gente tem que parar o que está fazendo para ir rápido ao banheiro. Por exemplo, às vezes eu dou o exemplo de, você vai pegar um carro, vai viajar 1 hora. Se der vontade, tem que parar na estrada ou dá para segurar? Se não der para segurar, tiver que parar rápido, não aguentar muito tempo, isso é uma urgência miccional. Um outro sintoma é a noctúria. O que é a noctúria? É o ato de acordar à noite, principalmente mais de 1 ou 2 vezes. Então começou a acordar mais vezes à noite, a gente chama isso de noctúria. Isso é um sintoma de armazenamento. E por fim, temos a incontinência urinária. A incontinência urinária muitas vezes é causada por uma urgência ou por uma hiperatividade da bexiga, que não dá tempo às vezes de chegar no banheiro, dá aquela vontade, acaba pingando um pouquinho na roupa, ou às vezes a pessoa urina mesmo antes de chegar no vaso. Já os sintomas de esvaziamento, eles acontecem quando existe algum problema na saída da urina. Tá? Então, na maioria das vezes, é alguma obstrução ao fluxo urinário, quando o canal da urina está entupido ou quando a musculatura da bexiga é muito fraca, quando ela não tem força para contrair e assim esvaziar de forma eficiente a bexiga. Os principais sintomas de esvaziamento são jato urinário fraco. Às vezes a gente fala para homem, né? Poxa, se eu tá urinando com a mesma força que urinava antigamente, dá para mirar longe, né? Dá para urinar longe? Não consigo mais, já não tem mais força. Jato intermitente. Muitos pacientes vêm falando que o jato é cortado. Então ele urina um pouquinho e vai cortando a micção. Então jato cortado, jato fraco, a hesitação. O paciente começa a urinar, ele se prepara para urinar, mas a urina demora para sair. Além da hesitação, a gente tem a micção prolongada. Então, o paciente geralmente vai urinar em 30, 40 segundos, demora 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, então um tempo de micção mais prolongado. Às vezes ele tem que fazer um esforço miccional, então o esforço também é um sintoma, às vezes tem que usar prensa abdominal, fazer aquela força com o abdômen para conseguir urinar. E também a sensação de esvaziamento incompleto, ou seja, a pessoa terminou de fazer xixi, parece que ainda tem xixi lá dentro da bexiga, parece que ela não esvaziou totalmente a bexiga.
Então, a partir desses sintomas, a gente começa a pensar um pouco nas possíveis doenças, né, nas possíveis causas. Então, temos várias causas. Aumento da próstata pode causar uma obstrução. Estreitamento na uretra, que nós chamamos de estenose de uretra, podem causar obstrução. Sintomas de esvaziamento. Infecção urinária, cistites, né, muito comuns nas mulheres, podem dar sintomas de armazenamento, principalmente a bexiga está irritada, ela começa a contrair com mais frequência. Então, quando nós pensamos em sintomas, é importante a gente entender o mecanismo de funcionamento da bexiga, do trato urinário inferior, e aí a gente correlaciona, a gente consegue entender melhor esses sintomas. Nós temos também sintomas dolorosos, que podem estar associados aos sintomas de enchimento ou de armazenamento. Quais são eles? Principalmente a disúria, que é o desconforto uretral durante a micção. Pode ser uma dor, pode ser uma sensação de ardência, de queimação, uma sensação de desconforto de maneira geral, e a dor suprapúbica, a dor no pé da barriga quando a bexiga está cheia. Isso também pode acontecer tanto nas fases de enchimento quanto de esvaziamento. Esses sintomas podem aparecer nessas duas fases. Gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, considerem se inscrever no meu canal. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Obrigado!